Oi amigos, oi pessoas, meu nome é Beatriz, eu tenho 28 anos, atualmente sou au pair nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, numa cidade chamada Santa Clarita, e esse é o meu diário de intercâmbio, que eu digo como eu me sinto, algumas coisas que aconteceram, algumas reflexões. Objetivamente, vamos ao diário de intercâmbio do mês de junho. Eu falo assim porque a minha cabeça, ela demora para processar as palavras junho e julho, porque eu confundo essas duas palavras. Fazer esse diário de intercâmbio para mim é muito interessante, porque toda vez que eu meio que procrastino para fazer esse diário de intercâmbio. Na verdade, eu procrastino para fazer o roteiro, né? Quando eu tenho que fazer o roteiro é quando eu realmente paro pra pensar no mês. E sempre quando eu vou começar esse processo, eu tenho uma dificuldade pra começar, né? Porque sempre parece que o mês não foi assim, foi mais um mês assim, sei lá, meio mais ou menos. E quando eu vou olhar pro mês, eu sempre consigo tirar coisas positivas. Assim, é óbvio, né? Você olha pra um período de tempo, sempre tem coisas positivas e negativas. E a minha percepção muda, né? Quando eu vou começar a fazer o vídeo, eu sempre penso no mês de uma forma negativa. Quando eu acabo esse exercício, eu sempre penso no mês de uma forma positiva. E eu tava refletindo sobre isso, sabe? Será que sou eu querendo passar uma mensagem pro YouTube, entendeu? Querendo tirar uma lição de tudo pra falar no YouTube sobre a minha lição das coisas? Será que é isso, assim, sabe? Será que sou eu tentando ser positiva? Ou será que sou realmente eu sendo positiva? Porque eu acho que, no geral, eu tenho olhado mais pras coisas, sabe? Porque eu vou me expor, mas eu realmente tenho tentado pensar mais nas coisas. E eu acho que eu realmente tenho olhado para as coisas de uma forma positiva. Eu acabei de tomar um banho, né? Aí eu tava no banho pensando sobre isso e tal. Nossa, será que eu sou só uma persona? Será que essa faz parte da minha persona no YouTube? Uma pessoa um pouco mais otimista, querendo tirar lições das coisas. Mas eu acho que no geral eu realmente tenho sido um pouco mais positiva. Quando eu não tô sendo pessimista. Quando eu não estou ansiosa sobre alguma coisa no futuro, eu sou uma pessoa otimista. Fazer vídeo no YouTube é um meio que eu tenho aprendido. Tem servido pra olhar mais pra mim, olhar mais pras coisas no geral. Não somente porque eu vou expor as coisas na internet. Mas enfim, vamos ao mês. Eu definiria o mês de julho como um mês... Eu ia definir como um mês introspectivo. Mas ao mesmo tempo eu dei vários rolês legais. Mas eu acho que no geral eu fiquei com isso de ser um pouco mais introspectivo, porque foi um mês que eu tive um pouco mais ansiedade, as minhas crianças estavam de férias, eles ficaram mais tempo em casa, tive que lidar mais com eles, né? Tive que lidar comigo mesma. Esse vídeo eu vou tentar fazer menos em ordem cronológica e mais em alguns temas. Espero que fique interessante. O primeiro ponto que eu destaquei do mês de julho, foi ansiedade com o futuro. Porque cada vez mais eu vejo que o ano tá acabando e eu me sinto assim numa contagem regressiva. Consequentemente, eu acabo pensando, e os próximos passos, né? Pra onde eu quero ir, o que eu quero fazer, pra onde eu quero viajar, no que eu quero focar da minha vida. Como eu lidei com isso? Eu criei uma planilha no Excel chamada Meu Futuro. E lá eu fui botando assim, sabe? Colocando pra fora essa minha ansiedade em opções, em possibilidades. E aí o que eu fiz? Eu botei assim, possibilidade, os pós e os contras de cada possibilidade, os requisitos de cada possibilidade, como eu me sinto em relação a cada uma dessas possibilidades, se é uma coisa que eu quero. Também botei assim, algumas deadlines. Gente, eu cogitei até fazer às vezes minha cabeça viaja, tá? Mas eu cogitei até ir pra França fazer um mestrado. Mas eu caí na real pensando que realmente não é o que eu quero pra minha vida estudar agora. Não faz o menor sentido isso, mas eu até botei lá na planilha, mestrado na França. E fui entendendo qual era cada das minhas opções. Também estava nas minhas opções tentar um Work Holiday Visa na Nova Zelândia, mas é uma coisa que agora em agosto, eu entendi que não é o que eu quero nesse momento, mas quem sabe no futuro. É muito engraçado isso de tipo assim, eu até anotei a frase que eu quero dizer. Onde você coloca a sua atenção, isso cresce. Eu falei, né, que eu comecei a pesquisar sobre a Nova Zelândia e tal,
Nisso, depois de 2 semanas que eu comecei a pesquisar sobre a Nova Zelândia, vocês acreditam que até surgiu uma possibilidade, tá? De uma proposta de emprego na Nova Zelândia? Eu não dei continuidade a essa possibilidade porque essa possibilidade seria para novembro de 2022. Eu não me imagino agora, né? Agora em novembro de 2022 na Nova Zelândia, porque eu quero terminar meu ano de au pair e depois disso eu não sei o que eu quero fazer. Eu não iria emendar uma experiência de 2 anos na Nova Zelândia depois daqui, porque se eu fosse pra Nova Zelândia eu iria querer passar mais tempo com a minha família antes de ir nisso. Então eu não tava preparada, não era o momento, mas assim, em 2 semanas eu pensei na Nova Zelândia e até surgiu uma possibilidade de um emprego na Nova Zelândia. Isso faz eu enxergar que, 1, não era o meu momento, e 2, as oportunidades surgem, elas vão surgir. Surgiu uma possibilidade, essa oportunidade fora da hora, mas não tem problema, porque tudo vai se acertar. Eu falo isso na minha vida pra me convencer, sabe? Às vezes é por isso que eu falo que vai dar certo, é porque eu realmente tô tentando me convencer disso, sabe? Não é que eu tô tentando passar uma positividade assim, vai dar certo. Mas eu tenho que acreditar que as coisas vão dar certo. Eu sou uma pessoa ansiosa, então assim, é o jeito como eu lido com isso. Pensando que vai dar certo, ainda não era o tempo, mas quando for o tempo, vai dar certo. Uma outra coisa do mês de junho é que eu ainda tava muito conectada, assim, eu ainda tava processando a minha experiência do Yosemite. Pensando sobre isso também do YouTube e tal, é muito, sei lá, é complicado realmente você reduzir uma experiência que foi importante pra você e no YouTube comunicar, é complicado comunicar, literalmente. É um exercício que eu tô fazendo, tanto pra comunicar, e eu ainda tô lidando com algumas coisas, sabe? É complicado. Não sei se faz sentido. Eu ainda tava muito focada nisso e tal, então eu comecei a ler um livro chamado Wild, que é sobre uma mulher que decide fazer uma trilha chamada Pacific Crest Trail sozinha. Então, assim, eu fiquei um pouco imersa, assim, sabe? Nesse pensamento. E na minha planilha que eu falei, tem até uma linha. Fazer uma hike Pacific Crest Trail. Porque eu realmente pensei nisso, sabe? Eu acho que... Sabe aquela história de ser protagonista da própria história? Eu me sinto assim, sabe? Porque eu penso que eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Não que eu tenha todo o dinheiro do mundo, mas assim, eu penso nesse momento que eu poderia fazer o que eu quero, assim. O que eu quero? Eu quero ir pra Ásia, eu quero ir pra Oceania, eu quero ficar aqui, eu quero voltar pro Brasil, quero visitar todas as montanhas da América do Sul, quero fazer uma trilha do México até o Canadá. Assim, eu poderia fazer, sabe? Então eu penso muito assim, no que, tô realmente pensando no que eu quero fazer. Então eu penso, sabe, como eu quero a minha história? Tô fazendo isso porque eu quero contar uma história? Ou eu tô fazendo isso porque eu quero viver uma história? Enfim, esse livro é incrível. E ela conta essa jornada nela, né? Como essa jornada transformou a vida dela. Basicamente, ela tava, assim, se divorciando, se envolvendo com um monte de cara, usando drogas. Ela tava meio perdida, assim, na vida. E ela decidiu fazer uma trilha que vai do México até o Canadá. E isso me parece muito louco, mas ao mesmo tempo faz muito sentido pra mim, sabe? Querer fazer uma coisa assim, eu admiro muito. Eu ainda não vi o filme, porque tem que pagar, mas eu vou dar um jeito de assistir esse filme. E também aqui no meu diário, gente, tem uma reflexão de ser sincero com você mesmo. Porque foi uma situação assim. Uma das crianças comprou com o dinheiro dele, né, um Lego. E a outra criança ficou com ciúmes. E ficou com ciúmes que o irmão, ele tava com um Lego novo e ele não tinha um Lego novo. E assim, obviamente isso é um pensamento infantil, né? Mas assim, ele é uma criança. Compreendível, né, que a criança tenha comportamentos infantis. O que eu achei muito interessante disso é que ele foi capaz de verbalizar isso. Ele falou, desculpa, eu estou de mau humor porque o meu irmão tem um Lego novo e eu não. E eu fiquei assim, passada, sabe? Porque ele foi capaz tipo assim, de ser sincero não só com ele mesmo, mas com as pessoas que estão ao redor dele, e ele foi capaz de falar isso. Eu acho que esse é o primeiro passo da nossa vida, entendeu? Assim, ser sincero com nós mesmos. E ele deu um exemplo incrível. Só conseguia pensar também na Flávia Kalina, porque ela sempre fala, né? Eu acompanho muito os vídeos dela, então assim, eu consigo perceber que essas crianças aqui, elas têm uma capacidade de comunicação, sabe? E quando elas não conseguem se comunicar, cabe a mim pedir pra que elas se comuniquem comigo, sabe? E eu acho isso muito legal. Conviver com criança e ser au pair é uma tarefa muito difícil mesmo. Mas eu aprendo muito, sabe? Eu aprendo muito
com essa experiência. E eu observo muitos comportamentos das crianças que eu tinha quando eu era criança e que eu não era capaz de verbalizar. E é isso. Eu fiquei pensando nisso, que meu host kid, ele foi muito sincero com ele mesmo e comigo de ter falado isso. E eu admiro ele por isso. Agora, como lidar com esse mau humor aí é uma outra história que eu não tenho direito à solução. Pra fechar esse diário de intercâmbio, eu botei aqui uma categoria rolês especiais. Meu primeiro rolê especial foi... Eu tive um final de semana prolongado, que eu tive quinta e sexta off. Então eu aproveitei pra ir no Rainbow Bar com os meus amigos de novo. Eu aproveitei pra andar de bike por toda Long Beach. Long Beach é uma cidade muito, muito fofa. Eu fui em vários pontos lá, andei de bike na cidade inteira. Fiquei basicamente um dia inteiro andando de bike lá. E foi bem legal. E no dia seguinte, eu e uma amiga, Bruna, a gente foi até Laguna Beach. Então a gente também andou por toda Laguna Beach. Laguna Beach é uma cidade muito fofa. Infelizmente estava nublado nesse dia que a gente foi, mas é uma cidade assim... As praias são lindas, a cidade é muito fofinha, parece um Búzios americano, assim, sabe? É um chique... Tem uma sofisticação na cidade. A cidade é cheia de obra de arte, cheia de galeria de arte. Então é uma cidade muito fofa. Foi um rolê bem legal que a gente deu lá. Vôlei, né? O vôlei tá sendo importante pra mim nesses últimos meses, porque o vôlei é uma coisa assim que eu não abro mão, entendeu? Por mais que eu seja uma pessoa mais introspectiva, por mais que eu tenha saído pouco de casa, assim, mas assim, o vôlei é um lugar que eu vou, assim. Nada vai me fazer deixar de ir no vôlei. É o meu compromisso comigo mesma, assim. Eu sempre aproveito pra entrar no mar, já começo assim a semana limpando a minha alma, pegar sol também, que é uma coisa que eu amo. Praia, domingo, com vôlei é uma coisa que é muito importante pra mim, uma coisa que eu amo sobre morar em Los Angeles. E também eu fui mais uma vez no Rainbow, mas foi um dia especial no Rainbow. Ai, gente, eu até fiz um arrume-se comigo pra esse dia no Rainbow, mas eu ainda não tive coragem de postar, porque toda vez que eu olho eu fico assim meio... Mas talvez eu poste porque eu dediquei meu tempo gravando, então assim... Sei lá também, né? Será que eu tô me julgando? Será que eu tô me criticando? Enfim, não sei qual vai ser o rolê desse vídeo, mas foi um dia importante porque foi o primeiro show do meu amigo, da banda do meu amigo Danilo. E pra fechar o mês, foi no dia 30, eu dei um rolezinho de bike. Um rolezinho de quase 44 quilômetros de Marina del Rey até Redondo Beach. Eu tenho que fazer isso mais vezes. Eu gosto, assim, de me desafiar, sabe? Às vezes eu acho isso até como um problema meu, assim, de não pegar a bike e vou andar de bike. Eu penso, pegar a bike e vou mais rápido, vou pegar a bike e vou andar por 40 quilômetros, vou pegar a bike e vou fazer uma trilha de bike. Então, às vezes, assim, eu tô procurando o meu próximo desafio e eu não tô fazendo só andando de bike, entendeu? Mas enfim, foi um rolê bem legal. Foi o meu recorde no único dia andando de bike, 44 quilômetros. E quero fazer isso de novo, que eu gostei. Nossa, esqueci de falar uma coisa. No mês de julho, eu fiz uma coisa muito legal. Eu fiz meu mapa astrológico cartológico. Eu fiquei bem surpresa com o resultado, porque uma linha lá específica, a linha da Califórnia, tem tudo a ver com o que eu tô vivendo na Califórnia, sabe? Parece que a linha passa exatamente aqui em Santa Clarita, ali no Yosemite, eu fiquei assim, chocada com essa linha, chocada com esse mapa. E também isso fez eu pensar, assim, sabe, em quais as possibilidades que a minha vida pode levar. E qual a possibilidade que eu quero entendeu? O que eu quero fazer da minha vida? Qual lugar que eu quero ir também? Ai, muita coisa. Enfim, isso aí. Então, moral da história do mês de julho, eu diria que foi um mês que eu... Apesar de ter dado bastante rolê, foi um mês, assim, um pouco introspectivo, assim. Parece que essa questão de estar acabando meu intercâmbio, ela me causa muita ansiedade, sabe? Então, às vezes, parece que fica isso na minha cabeça, entendeu? E eu tenho que tirar isso da minha cabeça pra apreciar o momento, todos os momentos que eu tô vivendo, estar lá presente no momento e ver coisas positivas nas coisas, mas isso pega. Bom, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu diário de intercâmbio do mês de julho. Até a próxima!